Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação, com temas relacionados à qualidade de vida, bem-estar e relacionados também às práticas corporais da Educação Física. E aí a gente está discutindo dentro desse eixo agora as práticas relacionadas ao lazer, à qualidade de vida, aos tipos de jogos e brincadeiras que a gente pode realizar na nossa casa com os nossos familiares. E a aula de hoje a gente está com a temática, continuando na perspectiva dos jogos de salão, nós vamos falar um pouco sobre ludo, pega-vareta e quebra-cabeça. Lembrar que os jogos de salão ele proporciona principalmente a questão da memória, do nosso cognitivo, tá certo? E também a questão do raciocínio lógico, ok? Então a gente vai conhecer hoje 3 possibilidades de jogos que a gente pode realizar aí na nossa casa com os nossos familiares, nos nossos momentos de lazer. Então, começando então pelo ludo, certo? Então, o ludo é um jogo de tabuleiro, tá certo? Que eu até coloquei aí uma imagenzinha que se mexe, mostrando como é que se joga, tá certo? E aí ele é dividido em 4 cores, verde, amarelo, vermelho e azul. É um jogo de tabuleiro em que se usam dados com 2 a 4 participantes empenhados em cumprir com suas pedras um percurso completo. Neste percurso, que é o mesmo para cada um, embora os pontos de partida e de chegada sejam diferentes. Os participantes se deslocam segundo o número de casas indicados pelos dados. E aí a gente vai poder sempre liberar as peças para jogar quando o dado sair em 6. Isso a gente vai ver lá na regra, lá na frente. Mas é para você observar que é um jogo que a gente vai estar utilizando o dado, um tabuleiro, tá certo? E aí, consequentemente, a gente vai estar podendo jogar ou em duplas ou em 4 pessoas. Ainda sobre o objetivo do ludo. Ele tem como objetivo ser o primeiro a levar os seus 4 peões, ou seja, cada um joga com 4 peões. Então, o objetivo é tentar levar os 4 até o meio, tá certo? Os peões eles se movem pelo percurso no sentido horário, certo? Para transportar um peão de sua base para o seu ponto de partida, é sempre necessário tirar 6. Como foi que surgiu o jogo de ludo? Então, pensar também o ludo enquanto uma construção histórica, tá certo? Ele foi criado dentro de um percurso, de uma necessidade, certo? E aí conta a história que o jogo que viria dar origem ao ludo nasceu na Índia em meados do século VI, onde era conhecido como Pachici. Os colonizadores do Império Britânico apresentaram o jogo ao Reino Unido, onde após algumas adaptações, ele foi oficialmente batizado de ludo, que em latim significa eu jogo, e assim foi patenteado em 1896. Ainda sobre essa questão histórica, na Suécia, ele é famoso como jogo FIA, um nome derivado da palavra latina Fiat, que significa assim seja. Na Alemanha, por exemplo, o ludo é chamado de Mesch Arge dich nicht, que significa algo como cara, não se irrita. Então vejam, gente, é o mesmo jogo, mas aí as pessoas elas vão dar sentido e significado a ele de acordo com as suas necessidades. Ele pode mudar a nomenclatura, mas a essência ele vai ser a mesma, ok? E aí, como é que se joga o jogo de ludo? Quais são as suas regras, certo? Então, primeiro, coloque suas peças na casa inicial da cor correspondente, e aí cada um escolhe qual vai ser a sua cor. Jogue o dado para descobrir quem joga primeiro, certo? Tire um 6 para colocar a sua primeira peça no tabuleiro e coloque mais de uma peça no tabuleiro se você tirar outro 6. Então, vamos dizer que eu tirei 6, certo? Então, eu já coloquei a primeira peça para jogar. Se eu jogo o dado novamente e sai 6 novamente, eu também posso ou andar 6 casas ou eu posso tirar mais uma peça do meu tabuleiro. Então, eu já vou jogando com 2 peças à frente, ok?
Capture as peças dos adversários caindo nas mesmas casas que ela. Evite casas com marcações especiais. Tire o número exato para chegar ao centro do tabuleiro e leve as suas 4 peças para o centro do tabuleiro para vencer. Então, é dessa forma que a gente joga o jogo de Ludo, tá certo? É um jogo que está utilizando pura sorte, mas a gente também está utilizando estratégia, certo? E aí a gente pode reunir mais de uma pessoa na nossa casa, ok? O próximo jogo é um jogo aí bastante divertido, muito competitivo, tá certo? As pessoas estão aí o tempo todo observando aí como acontece esse jogo para ver se alguém não está roubando, certo? Se a varetinha mexeu, se não mexeu, se tocou em uma, se tocou em outra, certo? Então é o jogo do pega-varetas. E como é esse jogo? Trata-se de um jogo que é composto por vários palitos coloridos e é muito jogado por crianças. No pega-varetas, as varetinhas são jogadas do pote para o chão e depois devem ser pegadas sem encostar nas outras varetas. Então, para vocês observarem, a gente vai estar lá misturando as varetas e joga no chão. Então, tanto faz elas saírem uma por cima da outra, misturada ou saírem espalhadas. Mas o objetivo é tentar pegar a varetinha sem tocar em outra, certo? Sem mexer em outra, ok? E como foi que surgiu esse jogo? Esse jogo ele surgiu a partir da origem de outro jogo que tinha sido criado lá no Japão, tá certo? Conhecido como o Mikado, que era um jogo muito antigo jogado em diversas regiões do mundo, sendo conhecido no Brasil como pega-varetas, certo? O seu nome faz referência ao imperador do Japão, que era chamado dessa maneira, e também é o nome da vareta que mais vale pontos nesse jogo. O jogo clássico consiste em 41 varetas de cores e pontuações diferentes. No pega-vareta que a gente joga, eles são poucas varetas, mas o jogo realmente oficial ele tem 41 varetas. Ainda sobre essa questão do surgimento do pega-vareta, a gente vai entender também que uma curiosidade é que as varetas foram nomeadas de acordo com as camadas sociais do Japão e de outras sociedades asiáticas. Então, lá no jogo pega-vareta japonês, tá certo? Ele dava nomes da pirâmide social que tinha lá no Japão, tá certo? Então, o Mikado é o imperador do Japão e é o mais valioso. O samurai eram os guerreiros. O mandarim, os funcionários letrados. O bonzen, os religiosos. E o cule, os trabalhadores. Então, vejam, a mais valiosa era o imperador. E aí vai descendo de acordo com as camadas. Se a gente for parar para observar, no nosso pega-vareta, quem é que seria a pedra mais valiosa? É a varetinha preta, certo? Então ela seria o Mikado, ela seria o imperador, ok? Como é que se joga o jogo do pega-varetas? Então a gente viu um pouquinho de como foi essa história de surgimento do pega-varetas, o que é esse jogo de pega-varetas, e a gente vai entender um pouquinho como se joga e quais são as suas regras básicas, ok? Então, primeiro, o objetivo é de retirar as varetas do monte sem mexer as demais, somando o número de pontos maior do que o oponente, certo? Mas aí a gente vai ter que entender que são várias cores, e eu coloquei aqui na imagem para vocês a pontuação de cada uma delas. A preta vale 50 pontos, a azul 20 pontos, a varetinha amarela 15 pontos, a varetinha vermelha 10 pontos e a varetinha verde 5 pontos, ok? Pode ser jogado entre 2 ou mais jogadores. Quando não houver mais vareta sobre a mesa, cada jogador deve somar a sua pontuação, certo? Que está sobre a sua posse. Aquele que somar a maior pontuação será o vencedor. E aí essa brincadeira pode ser realizada entre 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas. Vai depender de como vai ser a agilidade de cada um durante o jogo, para ver quem captura mais varetas. E aí, se a gente parar para observar, é um jogo que a gente está estimulando principalmente a nossa coordenação motora fina, ok?
E aí a gente está trabalhando também com a nossa cognição e o nosso raciocínio lógico para ver qual é a varetinha que a gente vai puxar para não mexer a outra e criar uma estratégia para tentar ganhar do outro, ok? E aí a gente vai para o nosso terceiro jogo, ok? Que é o jogo do quebra-cabeça. Então a gente já viu um jogo de pura estratégia, certo? Um outro que a gente viu é um jogo de estratégia, mas é um jogo que trabalha principalmente com a nossa coordenação motora fina, com o nosso raciocínio lógico. E o outro também agora é um jogo que também vai trabalhar principalmente com a nossa memória e o nosso raciocínio em relação à montagem de peças, certo? Então, o que seria o quebra-cabeça? O quebra-cabeça é um jogo onde um jogador deve resolver um problema proposto. Então, o quebra-cabeça sempre vai ser um problema para a gente tentar solucionar. Nesse tipo de jogo, o raciocínio lógico é bem mais importante que a agilidade e a força física. Os quebra-cabeças são normalmente usados como passatempo. Então, é um jogo que a gente não vai estar precisando utilizar a agilidade e a força, mas a gente vai ter que estar utilizando a nossa mente, certo? Para a gente tentar imaginar como é cada peça, o encaixe de cada uma, e a gente vai estar utilizando principalmente a nossa memória e a coordenação, ok? Como surgiu a brincadeira do quebra-cabeça? Como é que surgiu esse brinquedo, certo? Então, a criação do quebra-cabeça se deve ao cartógrafo inglês John Spilsbury, que por volta de 1760 colocou um mapa da Europa em uma tábua de madeira e depois cortou cada país ao longo de suas fronteiras. O quebra-cabeça foi usado para ensinar geografia aos filhos do rei Jorge III. Então vê que legal. A necessidade de se aprender algo faz com que se crie um brinquedo para que a gente consiga aprender, certo? Então a maioria dos quebra-cabeça que a gente também tem até hoje também são muito educativos, porque eles são utilizados como forma e meio da gente aprender algo que a gente não está conseguindo captar, certo? E foi o caso de quando ele foi criado. Foi para ensinar geografia aos filhos do rei Jorge III, certo? Ainda sobre esse surgimento do quebra-cabeça, os primeiros quebra-cabeças americanos surgiram por volta de 1850 e, como seus predecessores, apresentavam mapas talhados em madeiras. Os quebra-cabeças se popularizaram na década de 1930, era uma época de crise e desemprego, e o jogo ele era bastante barato para que a maioria das pessoas pudessem comprar. Então era um brinquedo de um valor aquisitivo bem em conta, então todo mundo poderia ter acesso a esse tipo de jogo, certo? A mania dos quebra-cabeças desapareceu na década de 1950, à medida que a televisão dominava cada vez mais o entretenimento doméstico. Então é o momento em que tem a decadência dos quebra-cabeças, certo? Porque com o surgimento da tecnologia, esse jogo ele vai sendo deixado um pouco para trás, ok? Em detrimento ao uso da televisão como entretenimento. E aí, como é que se joga o quebra-cabeça? É importante a gente ressaltar como é que esse jogo ele é realizado, certo? O quebra-cabeça, em geral, ele começa unindo as peças pelas esquinas e em seguida pelas bordas e continuando pelo centro. É uma boa atividade para que os pais se aproximem dos seus filhos e brinquem com eles. Para montar um quebra-cabeça, pode-se utilizar qualquer fotografia ou imagem. Então, vejam, a gente pega, por exemplo, comprou um quebra-cabeça. Na caixa em si, ele já tem o desenho daquele quebra-cabeça e você vai ficar olhando por ele e tentar montar a estrutura até o final. Tem pessoas que elas preferem não olhar e tentar ir adivinhando para ver se consegue montar sem observar a imagem, tá certo? E aí eu trouxe para vocês aqui nesse videozinho aqui do lado, como vocês podem ver, alguém montando aí esse quebra-cabeça, né? Bastante legal. É uma brincadeira que pode ser realizada por homens, mulheres, meninos e meninas e é utilizado também como uma forma de ginástica cerebral, certo? Porque a gente vai estar estimulando o raciocínio, a memória, tá certo? E também a coordenação motora fina,
ok? E aí a gente chega agora no desafio da semana. Eu trouxe para vocês 3 possibilidades de jogos de tabuleiros que são realizados por jovens, crianças e adultos, certo? Como possibilidades de entretenimento para toda a família aí na casa de vocês. Então vocês vão pensar um desses 3 jogos, certo? O que for de mais acesso para vocês pode ser o pega-vareta, o quebra-cabeça ou o ludo, e tentar jogar com a família de vocês esse jogo. Reunir aí vocês em um grande grupo e destinar esse tempo de lazer, esse tempo ocioso para a realização desse jogo, ok? Então, o desafio da semana proposto é esse e eu espero que todo mundo busque participar. Como reflexão para a semana, eu trago para vocês: a alegria não está nas coisas, está em nós. Então, tem muita gente que às vezes deposita a sua alegria, sua felicidade no ter, em algo material. Mas aí esquecem que a alegria é algo que vem do nosso interior e que a gente externaliza a partir de todas as ações que a gente vive, certo? Então pensar sempre nisso, que a alegria não está nas coisas, e sim ela está realmente dentro de nós, ok? Então eu espero, gente, que vocês tenham gostado da aula da semana. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula, tá certo? Eu espero que tenham gostado, espero que participem do desafio. Um grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima.